Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que gera muita, mas muita dúvida: a reposição hormonal. O que separa uma terapia que realmente devolve a vitalidade de outra que pode trazer riscos bem sérios? A resposta, gente, está na diferença entre uma chave perfeita e uma cópia mal feita. Vamos usar essa analogia para entender como uma delas se encaixa perfeitamente no corpo, enquanto a outra, bom, a outra pode quebrar a fechadura. Pois é, essa é a grande questão, né? E a resposta não está em simplesmente repor hormônios, está em qual hormônio se usa. A diferença é molecular, quase invisível, mas as consequências para a saúde são gigantescas. É exatamente esse detalhe que a gente vai desvendar juntos agora. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo por que os hormônios são essa tal chave da vitalidade. Depois, a gente chega na grande bifurcação. Bioidênticos de um lado, anabolizantes do outro. Vamos ver como um vira um aliado do corpo, enquanto o outro entra em guerra com ele. E no final, o mais importante de tudo: como fazer a escolha segura e consciente. Bora lá! Ok, vamos começar pelo começo. Antes de falar de diferença, a gente precisa ter clareza. Por que os hormônios são tão essenciais? Pensa neles como os maestros que regem a orquestra do nosso corpo, regulando, nossa, tudo, da nossa energia ao nosso humor. Isso, imagina só o corpo como uma orquestra super complexa. Os hormônios são os maestros, garantindo que cada instrumento toque na hora certa. Quando eles estão em equilíbrio, a música é perfeita. A gente sente energia, força, bem-estar. Mas, quando os níveis caem, a orquestra toda começa a desafinar. E é justamente aqui que a conversa sobre reposição começa para muita gente. A partir dos 30, mais ou menos, essa produção natural começa a cair. É um processo normal do envelhecimento, mas, claro, fatores como estresse e estilo de vida podem acelerar bastante essa queda. É por isso que, muitas vezes, aquela vitalidade da juventude parece que vai sumindo e a reposição vira uma opção a ser considerada. Agora sim, a gente chegou no ponto central da nossa conversa. A partir daqui, a estrada se divide em duas. De um lado, a gente tem o caminho da harmonia com o corpo, o do hormônio bioidêntico, e do outro, o caminho que parece um atalho, mas é cheio de risco, o do anabolizante. As escolhas podem até parecer similares, mas os destinos são completamente diferentes. Essa imagem aqui resume tudo de um jeito perfeito. O hormônio bioidêntico é a chave original, sabe? Uma cópia exata daquela que o corpo já produz. Ela entra na fechadura, que são os nossos receptores celulares, suave, sem esforço. Já o anabolizante é uma cópia grosseira. Ele pode até forçar a entrada e abrir a porta, mas no processo ele arranha, ele entorta e ele pode danificar a fechadura para sempre. Vamos primeiro explorar o caminho seguro, o caminho do bem. O que faz o hormônio bioidêntico ser um verdadeiro aliado do nosso corpo? Como é que ele consegue restaurar o equilíbrio sem causar um curto-circuito interno? O segredo todo está na identidade. Por ter uma estrutura molecular 100% idêntica, o corpo nem percebe a diferença. Ele simplesmente o utiliza como se fosse seu. E isso restaura os níveis hormonais de um jeito suave, fisiológico. Mas o ponto mais crucial é este aqui. Ele não manda o corpo parar a própria produção. A fábrica natural continua funcionando, o que é vital para preservar funções como a fertilidade. Agora, vamos para o outro lado dessa estrada, o caminho do conflito. Por que os anabolizantes, que são quimicamente diferentes, acabam gerando uma verdadeira batalha dentro do nosso organismo? Olha, a primeira pista já está no nome. Se aparecer um sobrenome como cipionato ou enantato, já é um sinal de alerta. Isso significa que a molécula foi alterada em laboratório, geralmente para durar mais tempo no corpo depois de uma injeção. O problema é que essa pequena modificação faz com que o corpo não a reconheça mais como sendo sua e comece a tratá-la como uma invasora. E aqui está o maior perigo de todos. O uso de anabolizantes quase sempre em doses altíssimas inunda o sistema. O cérebro interpreta isso como um excesso absurdo e, como um mecanismo de defesa, ele manda um sinal para desligar completamente a produção natural. O eixo hormonal inteiro entra em colapso. A fábrica fecha. E as consequências desse colapso, dessa fábrica fechada, são bem pesadas. Sem o sinal do cérebro, a produção natural para, e os testículos, por exemplo, podem atrofiar. O corpo, tentando lidar com aquele excesso de hormônio sintético, pode convertê-lo em outras substâncias, levando a efeitos como acne, queda de cabelo. Para as mulheres, o risco é a virilização, com mudanças como o engrossamento da voz. E o mais grave de tudo, para todos, é um aumento drástico no risco de problemas cardiovasculares. Ok, mas e depois que o uso para quê?
o que acontece com o corpo? A recuperação, infelizmente, não é nada simples, e as consequências podem durar muito, muito tempo. Aqui a gente vê um dos danos mais silenciosos e duradouros. Lembra da nossa fechadura? O uso prolongado de anabolizantes é como forçar a chave errada de novo, e de novo, e de novo. Com o tempo, as fechaduras do corpo, os receptores, se desgastam, elas espanam, elas ficam menos sensíveis. O resultado é que o corpo perde a capacidade de responder bem até mesmo aos seus próprios hormônios naturais. E a recuperação dessa fechadura danificada é um processo lento, pode levar meses só para os receptores começarem a recuperar um pouco da sensibilidade. Para quem usou por muito tempo, a gente está falando de anos. E em casos de uso por mais de uma década, o dano pode ser tão profundo que a recuperação completa do eixo hormonal pode, infelizmente, nunca mais acontecer. É um risco de um caminho sem volta. Diante de tudo isso, então, como fazer a escolha certa? Vamos ver agora alguns pontos bem práticos que ajudam a identificar e a seguir pelo caminho da segurança. Então, vamos lá. Como diferenciar na prática? 3 dicas rápidas e fáceis. Primeiro, o jeito que se usa. Bioidênticos geralmente são em gel ou creme, para uma absorção lenta e controlada, enquanto anabolizantes são injetáveis. Segundo, o nome. Procure por testosterona pura, sem aqueles sobrenomes. E terceiro, e o mais importante de tudo, a fonte. Reposição segura é sempre, sempre feita com acompanhamento médico rigoroso. O outro caminho, quase sempre, envolve o mercado informal. A segurança, gente, se apoia em 3 pilares que não são negociáveis, não tem atalho. Primeiro, um médico especializado que vai fazer um diagnóstico correto. Segundo, uma farmácia de manipulação de confiança que garante a qualidade do que está sendo feito. E terceiro, um acompanhamento com exames regulares para ajustar as doses e ter certeza de que tudo está funcionando perfeitamente. E essa frase final resume perfeitamente a filosofia por trás da escolha segura. Não se trata de adicionar algo artificial, mas sim de devolver ao corpo exatamente aquilo que ele perdeu com o tempo. É restaurar o equilíbrio para que ele funcione em sua plenitude. A pergunta que fica é: vamos continuar tentando forçar uma chave que não serve, correndo o risco de quebrar a fechadura de vez, ou vamos usar a chave original feita sob medida para restaurar nossa saúde de forma sustentável e inteligente? A resposta está na ciência.